O seu conhecimento em Customer Experience vai se ampliar agora com o Cast Experience. Estamos no ar com a Algartech porque aqui CX é o nome do jogo. Meu nome é Cássio Politi e comigo, como sempre, a nossa especialista virtual em negócios aqui da Algartech, a Sara. Sara, tudo bem com você? Tudo bem, Cássio. E com você? Tudo bem também, Sara. Confesso que eu tô pegando um pouco no tranco, tá? Nesses dias aí, depois de acompanhar tanto as Olimpíadas de Paris. Aliás, você curte Olimpíada, Sara? Adoro Olimpíadas. É um evento incrível que reúne atletas de todo o mundo, mostrando o melhor do esporte e promovendo a união entre os países. As histórias de superação, as competições e a celebração do espírito esportivo são inspiradoras. Qual a sua modalidade preferida? Eu gosto de tudo, viu, Sara? Eu também. Acho divertido acompanhar modalidades pouco populares no Brasil. Eu também. Bom, vamos trabalhar então. Vamos falar hoje do mundo dos seguros. Aliás, você me recomenda fazer um seguro, sei lá, de carro, por exemplo? Sim, ter um seguro de carro é uma boa ideia. Ele oferece proteção financeira em caso de acidentes, roubo ou danos ao veículo. Legal. E dentro desse contexto dos seguros, a gente vai falar do Open Insurance. E você, que é uma inteligência artificial e sabe tudo, Sara, poderia explicar o que é Open Insurance? Claro, com prazer. Open Insurance é um conceito que se inspira no Open Banking, permitindo que diferentes seguradoras e terceiros compartilhem dados e informações sobre produtos de seguros de forma mais transparente e acessível. Isso pode levar a uma maior concorrência, inovação e personalização de produtos para os consumidores. Os clientes podem ter uma visão mais clara das opções disponíveis e escolher as coberturas que melhor atendem às suas necessidades. E para o bate-papo de hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no podcast a Natália Bibikov, que é gerente de aquisições de seguros da BV Corretora de Seguros, que é uma das maiores corretoras de seguros do Brasil. Como o nome sugere, faz parte da holding do Banco BV, o antigo Votorantim, que é um dos maiores bancos do Brasil. A BV Corretora de Seguros é apartada do BV, mas é integrada a ele. E a Natália Bibikov, talvez por causa do sobrenome, o pessoal carinhosamente chama de Bibi, está aqui com a gente para esse papo. Bibi, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite e bater esse papo com a gente hoje. Eu que agradeço, Cássio. Muito bom estar aqui em um dos podcasts mais renomados que a gente tem e que aborda muito bem na experiência do cliente. Uau, que honra! Vamos nessa então, vamos falar um pouquinho aqui. Eu queria falar de alguns assuntos com você, tá? Mas deixa eu começar por uma coisa que é o seu mundo aí, tá? Que é a coisa do Open Finance, Open Insurance. E isso ainda é... O Open Finance ainda é uma coisa que a gente começa a sentir o cheiro, né? De como é que vai ser, tal, porque você sabe, o meu cadastro, meu histórico, a minha capivara num banco, vou dizer assim, né? Tudo que eu fiz no passado num banco vai ser acessível para outro banco desde que eu concorde, desde que eu, como cliente, dono dos meus dados pessoais, libere e tal. E vai funcionar, vai melhorar bastante a vida, né, das pessoas e das instituições. E aí, na esteira, ou a reboque disso, vem o Open Insurance, né? Que é um pouco, ainda não está tão disseminado quanto o Open Finance, mas, Bibi, é uma coisa que vai chacoalhar esse mercado, vai chacoalhar a vida de quem é segurado, que eu acho que é muita gente, né? Com toda certeza. Eu acho que a gente também vale ressaltar a distância que a gente tem do Open Insurance dentro dos outros países versus o que está no Brasil. Então, vejo que o Brasil está caminhando, mas a gente tem países que já estão aqui com uma evolução muito maior. Mas para deixar o público na mesma página, né, o Open Insurance ele é uma extensão do Open Banking, mas voltado para o setor de seguros. Então, você tem aqui esse modelo de negócio suportado por uma plataforma e
as instituições financeiras, elas compartilham os seus dados por API, muito parecido com o que tem dentro, do Open Banking. Tudo isso, né, como você falou, no guarda-chuva do Open Finance e com todo esse respaldo do Banco Central. O Brasil hoje ele está na terceira fase dentro do Open Insurance e, como eu disse, a gente está caminhando para, então a gente está começando a ver agora as asseguradoras disponibilizando para os clientes dentro dos seus sites a possibilidade de você dar o de acordo para o compartilhamento e depois que a gente tiver uma maior quantidade de clientes compartilhando esses dados, entra esse segundo momento que é o que fazer com eles. Existem benefícios, mas tem muitos desafios dentro dessa jornada, né, do Open Insurance. Sem dúvida. E assim, o Reino Unido é tido como, né, um grande exemplo, alguém que já está, né, mais maduro em relação a isso, e mexe no atendimento, mexe na experiência do cliente, né? Em que você acha que muda a experiência do cliente? Eu acho que o principal benefício do Open Insurance vem de uma maior personalização. E aí você vai ter um aumento da concorrência. Você consegue ter mais transparência para o cliente. E o cliente tendo mais transparência, você dá para ele também um maior controle da tomada de decisão. Então, acho que esse é o grande ponto quando a gente fala da experiência. A gente passa a ter a total credibilidade de um corretor. Eu acho que é legal falar sobre isso, porque, mais para conhecimento, né? Hoje no Brasil, a gente tem um respaldo que todo seguro ele precisa ter um intermediário. Não é possível a seguradora fazer a tratativa, né, a contratação direta com o cliente. Então, você precisa ter esse intermediário, que é o papel dos corretores. E aí, quando a gente fala isso sobre o controle do consumidor, o consumidor ele deixa de ter a confiança plena dentro do corretor e ele também tem respaldo para poder contra-argumentar com ele. Uma vez que você tem aqui, né, o Open Insurance te trazendo mais transparência e você podendo ter uma personalização e até entender, será que o meu seguro é mais barato dentro de uma outra seguradora do que nessa que o meu corretor foi lá e me indicou? Hoje a gente tem uma influência muito forte, às vezes a decisão, ok, oficialmente não é tomada pelo corretor, mas ela é direcionada por ele. E é o papel dele, né, Cássio, dar essa É o papel questão de dele. consultoria. Mas sempre fica a dúvida, né? E aqui não quero julgar, Bibi, pelo amor de Deus, aqui a ética dos corretores. Eu mesmo tenho um de confiança há 200 anos, né? Confio nele, sei que é correto e acredito que a maioria seja correta. Mas dá margem para ele pensar sempre no que é melhor para ele e não necessariamente para o cliente dele, né? Às vezes ele, por N razões, ele tem ali, né, uma vantagem maior em qualquer aspecto se ele vender o seguro A ou B. E o que você diz a partir do momento em que a gente tem os dados na mão, eu posso proporcionar uma experiência diferente porque esse consumidor final vai acabar tendo acesso às informações. Mas isso passa pela educação dessa turma, né? Com certeza. Eu acho muito legal falar sobre esse ponto da educação, e aí vai mais de curiosidade, né. O Brasil, ele possui um nível de renda menor e uma baixa informação se a gente comparar com grandes potências, Estados Unidos, países asiáticos. E isso reflete para o seguro. Então, hoje, quando a gente pensa no Brasil, a nossa cultura social de proteger, ela é muito baixa. A gente vê muito, o brasileiro, e isso não é algo incomum, ter como seu maior patrimônio o seu veículo. E muitas vezes ele entende que esse é o patrimônio dele. Na verdade, quando a gente pensa que a cabeça de seguro, né, o primeiro patrimônio é a sua vida, para depois a gente falar dos seus bens. E por que dessa curiosidade? Quando a gente olha dados, né, do penetração do prêmio de seguro sobre o PIB, quando a gente olha Estados Unidos, Ásia, está em torno de 7 a 10%. O Brasil está em 3 ou 4%. Então, isso já mostra essa diferença sobre o quanto que o brasileiro enxerga nessa importância e vai ao encontro do que você falou do engajamento do consumidor. Por isso que é cultural. Pois é, e aí do lado de quem está oferecendo seguros, está fazendo a corretagem dos seguros, eu imagino, Bibi, que você tenha duas opções ali. Uma, você ficar um pouco saudosista, assim, pô, era muito melhor quando a informação estava só em mim e o meu consumidor não tinha muito o que fazer, né? E o atendimento vai por um caminho, né?
essa turma vai falar, pô, não sei se eu gosto da ideia do maior poder, maior controle na mão do consumidor, porque isso significa a minha perda de controle, né? É meio que um cabo de guerra ali, né? Puxando a corda para um lado e para o outro. Agora, vai ter empresa, e pelo que você está falando, a forma como você fala, me dá a impressão que a BV é uma dessas, que vai falar assim, pô, temos uma grande oportunidade de atender melhor aí, né? A questão é como atender melhor, como você causar uma... Não é só atender é uma parte do CX, né? Eu tô restringindo aqui. Como é que você provoca uma experiência completa e nova, enriquecedora, a partir de uma nova fase, né, do Open Insurance? Acho que só fazendo um adendo, pelo menos das experiências que a gente tem, e a BV trabalha com as melhores seguradoras do mercado, eu vejo que as seguradoras estão vendo isso como algo muito positivo, porque a gente como oportunidade, porque eu acho que a gente já teve um respaldo aqui do Open Bank. Quando a gente começou a falar de Open Bank, de Open Finance, esse frio na barriga, digamos assim, ele já foi sentido pelo mercado, bancário, a gente aprendeu, a gente viu o quanto que isso é muito importante, o quanto que isso vai ao encontro do que todo mundo fala, cara, visão cliente, visão jornada. E eu acho que isso traz o respaldo para quando a gente pensa no mercado de seguros. Você tem um lado que aprendeu muito e que, inclusive, os bancos são os maiores aliados quando a gente pensa em corretagem. Então, do que eu estou sentindo aqui, eu estou vendo muito mais pelo lado da oportunidade e de como a gente faz esses dados nos ajudarem as seguradoras e, consequentemente, os corretores. Você sabe que, assim, acho que isso faz parte de uma mentalidade, Bibi, não sei se você vai concordar comigo, mas é uma mentalidade que pegou, acho que, assim, nos últimos, talvez, 15 anos, uma mentalidade do mundo digital, né? Isso me chamou a atenção uma vez que eu fui num evento nos Estados Unidos e um dos grandes palestrantes lá, tal, era um cara chamado Chef Dan, do McDonald's, né? Um canadense. Eu soube outro dia até que ele já se aposentou no próprio McDonald's, mas ele era o chefe de cozinha, né, do chefe principal lá do McDonald's do Canadá. Um dia esse cara vai no canal oficial do McDonald's no YouTube e ensina as pessoas a fazerem o molho especial do Big Mac. Aquilo foi um choque, assim, né? Pô, todo mundo falava que isso era um segredo que foi no cofre, tipo a fórmula da Coca-Cola, que ninguém pode ter acesso e tal. E a pergunta óbvia que fizeram pra ele lá é assim, mas vem cá, você não teve medo de expor o segredo do McDonald's? Ele falou, cara, que segredo? Que segredo? Até um cachorro sabe a fórmula do molho especial. O negócio é que ela é patenteada, né? Mas quer fazer em casa, faz. Entendeu? E tá aqui. E se o McDonald's não causar essa boa experiência, que é você poder fazer em casa tal, né? E aprender com o McDonald's, alguém vai fazer. Aí transferindo isso para o seu mundo, né? Não é um pouco a mesma coisa? Se eu não ensinar o meu consumidor, o meu cliente, a usar os dados da melhor forma, a entender o que está escrito ali, quais são as melhores condições entre uma seguradora e outra, se eu não fizer isso, alguém vai fazer. É um pouco essa mentalidade? É porque eu acho que a gente sai daquela mentalidade que conhecimento é poder. Na verdade, compartilhamento é poder. E a forma que você compartilha faz você ser pioneiro e faz hoje o cliente te escolher e não escolher a concorrência. Acho que Confiança é poder, o grande né? desafio que a gente tem hoje, assim, pensando no mundo das corretoras, é como melhorar a nossa comunicação. Como você sair desse segurez e deixar muito claro para o cliente, nesse compartilhamento, a melhor forma de entendimento dele. E isso vai trazer a confiança, né, como um todo. Eu acho que a gente precisa ter um atendimento especializado, mas seguros é algo muito especializado. O seguro, ele é especializado no risco. E agora, como que a gente transforma isso com uma linguagem mais, amistosa, mais clara para o cliente e tendo todo esse respaldo dos dados, né, isso vai fazer a sua experiência. A confiança ela é construída como, um todo, não é só na venda, logicamente, e dentro do pós-venda também. Muitas vezes a gente escolhe uma corretora por causa disso, né, Cássio. Você mesmo comentou que você tem aqui um corretor que já está um bom tempo com você. Você sabe que a confiança que você tem nele é uma confiança de que se acontecer algo com o seu veículo, por exemplo, você vai ligar para ele para resolver. É.
E E muitas isso vezes você não sabe reflete nem na qual que é hora. a sua seguradora. Acho que isso é um É dado isso bem aí. importante que tem, no mercado, que a gente vê muito. A confiança ela é tão grande que você entende que ele está tomando a melhor decisão, você muitas vezes não sabe nem qual que é a sua seguradora, então entra um desafio aqui da seguradora de como se comunicar com esse cliente, falar dos seus benefícios e fazer com que esse ecossistema gire, né. A confiança ela é muito importante, mas a transparência também. É isso aí, é isso mesmo. E esses dias estou aqui num processo de compra de consórcio, como investimento, sabe, consórcio de imóvel. É, e aí, de novo, vamos comprar, vamos ver aqui e tal. E aonde que cai aquela. Pelo menos no meu caso, acho que é o caso de muita gente. Você acaba decidindo por quem te dá a informação mais completa, mais checável, mais confiável. Né? Então eu estava ali entre 3 corretores e acabei fechando com um que era o menos vendedor de todos, sabe? Era o menos. Só que esse cara me ensinou a fazer a conta. Ó, nessa modalidade aqui, que você paga tanto, não sei o quê, eu fiz um Excel e chamei essa pessoa para um call. Tá certa a minha conta? Tá certo, só muda o percentual aqui ou muda ali e tal. Eu falei, pô, esse cara tá me dando a informação dele. É o que você falou, o poder do compartilhamento. Eu fechei com ele. Porque, porra, porque é o que me transmite mais confiança. E acho que isso reforça também a empatia, Cássio. Porque quando ele te explica, quando ele compartilha, ele traz para uma linguagem mais, clara para você, e ele tem empatia de entender que, com toda certeza, o seu cliente não vai saber as nuances do seguro. Isso faz você conseguir ter uma identificação com ele. Sim. E realmente acho que é um aspecto super importante quando a gente está falando de venda consultiva. Agora, tem um aspecto de comunicação, né, Bibi? Eu sei que você é craque, né, quando a gente fala de canais, né? Porque a mensagem é uma coisa, aí tem o meio, né? São os dois complementos aí, meio e mensagem, né? A mensagem tá clara aqui que pelo Open Insurance a gente vai ter que ser muito transparente e jogar junto com esse cliente mais preparado, né? Mais detentor de informações antes inacessíveis. Agora, tem um ponto da mensagem. Né? Claro, um corretor de seguro que a gente faz ali, ou vendedor de um canal pequeno, de uma empresa pequena, é fácil, você tem a pessoa no WhatsApp ali e tal. Mas quando parte para alguém do porte de vocês, aí a coisa complica, né? Porque às vezes eu vou falar com um corretor que me vendeu, às vezes eu vou precisar ligar lá e ter um atendimento por telefone. E numa outra eu quero talvez a resposta por e-mail. É um baita desafio, né? Você também fazer essa mensagem chegar por múltiplos canais consistentemente. Com toda certeza. Eu acho que tem um ponto aqui que é um grande desafio quando você pega corretoras grandes, que é como que você consegue entregar uma experiência do cliente fluida, integrada. E que você consiga transparecer para esse cliente a confiança que um corretor pastinha, que usualmente a gente chama assim, que é aquele corretor individual, como que você consegue trazer esse mesmo nível de transparência? E eu acho que eu vou falar de outra coisa, de acessibilidade dele. Hoje, se acontecer alguma coisa com você, provavelmente você vai mandar uma mensagem para o seu corretor, não importa a hora que for, ele vai estar lá de prontidão. Porque isso faz parte do business dele, ele está voltado para o cliente. É isso que vai garantir que ele consiga uma renovação posterior. E aí entra um grande desafio, né, do negócio, que é como você ter toda essa jornada visão cliente. Isso é algo que a gente ouve se falar muito dentro dos podcasts, acho que o desafio é como conseguir colocar isso na prática. Trazer essa experiência fluida, ela começa de dentro para fora. E o risco que existe ali, né, Bibi, é você, ao falar por múltiplos canais, você ter mensagens desencontradas, não diria divergentes, mas às vezes em timing diferente. Como é que mitiga esse risco? Acho que a palavra aqui é omnicanalidade, né, omnichannel é uma coisa que a gente, fala muito nos dias de hoje. Pensando na mitigação, não é um negócio simples. Se eu fosse falar aqui, eu colocaria algumas etapas que são necessárias para você conseguir garantir a omnicanalidade e não ter esses ruídos entre os canais. Primeiro de tudo, né, começando com o seu alicerce, eu acho que você precisa ter uma plataforma integrada de gestão de canais. Então, como que elas se conversam, o CRM, os hubs, né, de integrações de sistemas.
Depois disso, você tem que ter uma centralidade nos dados. Dados é tudo aqui, então você tem que ter uma base única, e essa base única, ao encontro do que você falou, ela tem que ser sincronizada. Não adianta você ter dados, mas dados com delay. O cliente, se ele vai te ligar em algum canal, se ele vai conversar com você em um canal, ele espera que a pessoa que esteja atendendo ele saiba de tudo que já aconteceu, até chegar aquele momento. Terceiro, a gente precisa ter governança e padronização dos processos, isso é fundamental. Monitoria, análise contínua. Depois que você tem tudo isso, você monitora, você melhora, é o errar rápido e acertar rápido. E aí eu acho que depois de tudo isso, a gente consegue começar a falar sobre tecnologias emergentes, que é inteligência artificial, machine learning, assistentes virtuais, bot. Pensando numa linha aqui de mitigação de risco, se você não tiver os 5 anteriores que eu falei, você não, é difícil você fazer com excelência o último. E eu vejo muito isso no mercado. Empresas que já estão indo para IA, já estão indo para o bot, já estão indo para assistências virtuais, mas não tem o tagueamento dessa parte inicial para garantir que esses dados eles sejam sincronizados, para que os canais se conversem. Para que você deixe de receber, por exemplo, uma campanha de CRM quando você teve uma experiência que não foi tão boa em um canal. Isso enviesa. Então é isso, acho que o tagueamento ele é super necessário. Se você não tiver todos os outros 5 quesitos, é muito difícil a gente começar a falar de IA, de machine learning, que é algo que está sendo muito difundido, né, atualmente. É isso, é isso. E a tecnologia que está disponível para viabilizar essa comunicação fluida por vários canais, ela já é uma tecnologia mais acessível, mais comoditizada na sua visão? Porque até outro dia ainda tinha um desafio tecnológico ali de talvez personalização até. Em que momento você enxerga hoje, Bibi, a Eu acho tecnologia para essa finalidade? Acho que, só pegando o gancho da palavra que você falou, né, a personalização, a hiperpersonalização, ela depende muito do que a gente acabou de falar, de você ter os dados, né, sincronizados e de uma forma, difundida por todos os canais e que os canais se conversem. Eu acho, que falar que essas tecnologias de experiência de cliente é um commodity, ela é a gente tem várias soluções no mercado, mas afirmar isso, eu acho que não simplifica muito essa realidade que existe atualmente. Porque vamos pensar no nível básico de comoditização. Você tem uma ferramenta básica de CX, você tem um chatbot básico, você tem um CRM básico, você tem um front de tabulação de atendimento básico. Isso aqui é amplamente disponível no mercado. Isso é uma commodity. Mas pensando em experiências parrudas no mercado, que tragam a experiência do cliente na sua completude, aí a gente entra por outras esferas. A gente vai começar a falar sobre diferenciação nas integrações, personalização, a inovação contínua dessa ferramenta e ela acompanhando os avanços tecnológicos. A gente vai falar de uma ferramenta que precisa ter uma boa implementação e um bom suporte, isso já não é mais commodity. Quando você precisar dela, ela tem que estar lá com todos os suportes necessários e ela precisa ter uma cultura empresarial atrelada a essa ferramenta, centrada no cliente. E eu acho que quando a gente fala de todos esses aspectos que eu disse para você, não é mais uma commodity. A gente precisa, pensando, né, nessas ferramentas, de uma ferramenta certa, que tem integração, que tenha personalização, que tenha estratégia. Isso não é commodity. Eu acho que isso, inclusive, é algo que são raras as ferramentas no mercado que te entregam toda essa completude. Então, assim, concluindo, um chatbot básico, um CRM básico, você vai encontrar isso de monte no mercado. Mas que tenha tudo isso que eu te falei são poucas. É aquela coisa, né? Uma máquina hoje é muito mais eficiente do que uma pessoa, só que uma pessoa com uma máquina ganham da máquina. Né? Então, é essa combinação. No caso, máquina, eu estou generalizando um pouco aqui. Né? Mas, para a gente fechar aqui, Bibi, o que me parece, né, quando a gente fala de todos esses temas, é que tem uma mentalidade, né, que vai permeando os profissionais de CX. Eu sinto um pouco no seu jeito de falar, que é a coisa de ter uma mente aberta, uma atenção voltada para tudo, porque me dá a sensação de que CX é uma área que já foi atropelada por tecnologias que mudaram muito rápido as coisas, inteligência artificial é uma. Open Finance
e na sua área Open Insurance outra. Em cada área específica vai ter sempre uma inovação aqui e ali. Mercado financeiro, o Pix chacoalhou tudo. É um pouco do estado de espírito de assim, olha, eu não consigo prever o que vem por aí. Daqui a 5 anos, certamente vai ter mais novidades do que tem hoje. Mas eu consigo garantir que eu vou estar com a cabeça boa e aberta o suficiente para lidar bem com o que vem por aí. É um pouco... essa cultura que eu sinto em você e outros profissionais que a gente já conversou aqui, é uma cultura que passou de ser uma vantagem para meio que uma obrigatoriedade, pensar assim, quem quiser se manter bem no mercado? Eu acho que não só no ramo de CX, como um todo, né? As tecnologias emergentes, elas vêm aqui para te ajudar e fica para trás quem não sabe lidar com ela da maneira correta e tirar aqui todas as suas potencialidades. Então, eu até expando a sua afirmação, que não acho que é só para os profissionais de CX, é como um todo. A gente fala, dados tem que permear todas as áreas de qualquer instituição para tomada de decisão baseada em dados é fundamental. E quando a gente fala dessas tecnologias emergentes, a inteligência artificial, ela tem um ramo gigante de formas de você colocá-la. Não, vou colocar a IA para falar com o cliente. Cara, a IA ela pode ser utilizada numa pesquisa. Então, estou aqui tratando algum ponto com o cliente, essa pessoa, esse consultor tem uma dúvida, você utiliza a IA para poder fazer a pesquisa em todo aparato de informações que existem. Então, sim, eu acho que isso, saber lidar com essas tecnologias emergentes é fundamental e fundamental para qualquer área. Logicamente que a gente tem esse ponto aqui do CX, porque essas tecnologias elas trazem a experiência do cliente, mas para tudo. É isso aí. Bibi, muito legal conversar com você, muito gostoso ver uma visão, né, de como se lida com esse mundo que até outro dia chamavam de VUCA, né? Esse mundo maluco que muda o tempo todo. Eu sei que já ganhou outras siglas aí, me escapou aqui qual é a sigla do momento, mas é isso, é um mundo em constante mudança e quem for resistente tem que tomar muito cuidado. Claro que a gente tem que ter nossas próprias convicções, né, nossos princípios, mas tem que tomar cuidado para isso não passar o limite ali, talvez, da resistência, né, da obsolescência das suas ideias, né? Então é um balanço ali que a gente tem que fazer o tempo todo. Então, muito gostoso conversar com você. Essa é Essa é a realidade. Eu acho que quem não se adaptar, com certeza, vai ser engolido aqui para o mercado. E aí, muito do nosso papo aqui, eu acho que a gente ainda está num momento hoje que a gente tem uma distância de como definir todas essas integrações, como ser rápido, como ter o app, por exemplo, como centro de utilidade. Acho que esses são desafios que temos a percorrer, porque a informação está disponível, a tecnologia está disponível, sai na frente quem saber utilizar melhor. Bibi, muito obrigado pelo papo. Uma delícia conversar com você. Volte mais vezes aqui. Obrigado, viu, Bibi? Legal, vamos chegando então aqui ao final do episódio de hoje. E, eu me enrolei inteiro na hora de falar do mundo VUCA. Me socorre aí, vai, Sara. Imagina, Cássio. Você foi bem. Definiu em linhas gerais o que é o mundo VUCA, que é a palavra formada pelas iniciais em inglês de volátil, incerto, complexo e ambíguo. Sim, foi mais ou menos isso que eu quis dizer, tá? Mas na hora me fugiu aqui a outra sigla também. Acho que você está falando do BANI, que segue a mesma linha de formação das palavras, mas com outras 4 palavrinhas aí no meio. Fragilidade, ansiedade, não linearidade e incompreensão. Tudo tirado do inglês, claro. Ah, era isso, BANI, isso aí. Aliás, como é que lida com o mundo BANI, hein? Olha, não tem uma fórmula pronta para uma realidade tão complexa, mas eu diria que tudo que a Bibi falou é muito válido, porque a ideia central é ter a cabeça aberta a mudanças. E algumas boas práticas podem ajudar, como praticar técnicas de relaxamento e atividades físicas, ter uma rede de suporte de amigos e familiares, vivenciar experiências de vida positivas e por aí vai. Ou seja, viver de um jeito saudável, né, para o corpo e para a mente. Em geral, é isso mesmo. Legal, Sara. Valeu. Bom, nosso Cast Experience de hoje, que contou com a Natália Bibikov, da BV Corretora de Seguros, fica por aqui. E fica o meu convite para você deixar 5 estrelinhas no seu agregador e compartilhar esse episódio com a sua turma de CX. Obrigado e até a próxima, hein?